está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 4 de julho de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia para quem está acompanhando a gente já aqui no Facebook da 93 FM. Hoje, programação normal aqui no Face, sem aqueles atropelos do dia de ontem. Então você pode acompanhar a gente também aqui no nosso estúdio da 93 FM, de onde estamos transmitindo o Debate 93 no Facebook da 93 FM. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. JR, eu ia dizer, o Mark Zuckerberg hoje ajudou a gente. O negócio ontem foi um caos, você acompanhou, então não foi um problema nosso aqui, foi Brasil, Europa, deu um problema geral, mas a gente está de volta. E o nosso WhatsApp, que também está normalíssimo, 96803-8319, você manda pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora hoje, o aniversário da sua igreja hoje, quantos anos a igreja está fazendo, manda pra gente que a gente quer saber. E se for aniversário da cidade onde você mora, manda também que a gente quer orar. Eu fiquei pensando ontem, Marcela, que algumas pessoas encaminharam pra gente, mas não chegou o hino oficial da igreja, que tá aniversariando. Também não é todo mundo vai cantar, que não tem né? condições. Eu até gostaria de ter um horário só assim pra poder tocar o ouvinte cantando, entendeu? E a gente ia eleger assim as melhores vozes, não ia ficar legal? Uma coisa nova, legal. Nunca fizeram isso. Nunca fizeram isso. Agora coisa nova, nunca fizeram isso. Mas você imagina bem o seguinte, a pessoa às vezes tem a igreja que tem um hino oficial, você falou isso ontem, tem igreja que tem um hino oficial. Quem me disse isso foi você. Foi eu que falei isso? Então eu disse pra você que concordou. Ué, não. Você não discordou. Eu acredito no que você falou. Não, mas você não acha que tem igreja? Tem? Não tem não, os pastores aqui, a mesa aqui. Vamos lá. Tem, pastor? Não. Central em Coelho Neto tem. Tem, o senhor lembra mais ou menos como é que era? O coro, hein? Ibacecom. Ibacecom? Ibacecom, a Igreja Batista Central. Esse negócio de sigla é um negócio. Ibacecom. Vai estar falando em língua. A Batista lá, o pessoal tá falando em língua. Vai lá, Ibacecom. Chegou a nossa hora de triunfar. Ibacecom. Aí, tá vendo, Márcio? Chegou, vai por aí. Essa parte do viu, bispo? Você tá tentando criar um hino ali agora. Márcio, aquela cara pensando. Márcio, eu posso ajudar você, queridão. Tô aqui pra te ajudar, meu querido. Tô aqui pra te ajudar. Muito bem, Marcela, a participação dos nossos ouvintes tá aí, né? O WhatsApp 96803-8319, liberado, o Face da 93 FM, transmitindo tudo hoje é parte. Tudinho. Não, hoje tudinho não, tudinho é amanhã. Eu tava animado que só. Tudinho é a primeira parte. Vamos ver se vai. Amanhã. Deixa ela resolver, gente, deixa ela resolver. Muito bem, dá uma panorama aí dos nossos, uma panorâmica dos nossos debatedores, para todos serem conhecidos aqui do nosso público maravilhoso. Vem pra cá, vem pra 93 FM, vem pro Face da 93 FM, vem aqui pro nosso WhatsApp, a participação sempre especial. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Olha, é muito difícil estar ao lado de gente que, apesar de agir errado, acha tudo normal. O que fazer diante daqueles que usam a desculpa da autenticidade para justificar os seus erros e falta de mudança? Deus promoveria uma transformação em alguém baseado apenas na oração de outros e não da própria pessoa? Deus muda maus hábitos, caráter e temperamento? Eu quero saber a sua opinião, pastor Márcio Rocha, começando a ouvir o senhor. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos amigos, é sempre bom estar aqui, sendo instrumento para abençoar as pessoas. JR,
eu tenho algumas opiniões, talvez que vá contrariar os irmãos que estão aqui, os pastores que estão aqui. Eu não creio que Deus muda maus hábitos, eu não creio que Deus muda caráter e nem temperamento sozinho. Isso depende muito mais da pessoa do que o próprio Deus, que Deus sempre vai estar disposto a gerar em nós transformações em todas as áreas da nossa vida. Mas se o indivíduo ele não tem o desejo de fazer isso, ele não luta contra a sua própria carne, ele não luta contra os maus hábitos, ele não luta contra, por exemplo, temperamento. Deus não muda temperamento, nosso temperamento é controlado pelo Espírito, né? Então, assim, depende muito de mim. Eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa transformada porque eu quis que Deus me transformasse. No começo da minha caminhada no Evangelho, eu achava que tinha que ser do meu jeito. Deus tinha que me usar da maneira que eu estava. E aprendi com muitas dores, com muitas feridas, machucando pessoas e me machucando, que eu precisava permitir que o poder transformador de Deus se manifestasse na nossa vida. Então, eu acredito que, nesse caso, depende muito mais da pessoa do que de Deus, porque Deus sempre vai estar pronto para mudar a pessoa. Deixa eu ver se eu entendi, pastor Márcio. A vontade de Deus é que nós sejamos transformados, sim, melhorados. Ele vai nos ajudar. Ele já determinou essa bênção. A gente é que não pega a bênção. É isso aí. É isso? É isso aí. Eu quero saber se a pastora Nadiege concorda. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos pastores, os nossos ouvintes da Rádio 93. Eu concordo que nós precisamos decidir por mudança. Realmente, aquele que não decide, aquele que não quer mudar, ele não vai mudar, não é? É muito realmente difícil uma pessoa que acha que está certo o tempo todo, que ele não erra, que ele tenha mudança um dia, né? Ele precisa reconhecer que ele precisa de mudança. Mas é interessante que essas pessoas, pelo que a gente percebe, são pessoas que não são ensináveis. Elas são pessoas que acham que a forma dela pensar, a forma dela agir, a forma dela proceder é a forma correta sempre. Ela vai estar sempre certa. E quantos de nós já não vimos isso acontecer, né? Ao nosso redor, ela está sempre certa, a opinião dela se basta, a posição dela é a única, é a melhor. Mas essa pessoa, ela precisa entender que ela precisa de mudança. Então, ela precisa ser ensinável. E para ser ensinável, ela precisa de, por mais que a gente ache que não, de oração de outras pessoas. Ajuda pela oração. É interessante, querido bispo Maurílio Luiz, bom dia, seja bem-vindo, que uma das falas da nossa ouvinte é o seguinte, que as pessoas que usam, veja, a ouvinte não está falando dela, tá? Ela tá citando aqui, tem alguém em mente, né? Usar a desculpa da autenticidade para justificar os seus erros e falta de mudança. Olha, esse é o meu jeito. Eu sou assim, entendeu? Já tem essa característica. Então a pessoa está dizendo assim, essa é a minha característica, eu sou autêntica, e sendo autêntica eu sou assim. Se eu sou assim, não precisa de mudança. É essa a fala da nossa ouvinte. Como responder a isso, bispo? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, bom dia, querido ouvinte. Eu concordo plenamente com o que foi falado aqui. Existem pessoas hoje que elas trazem sempre assim, não, eu sou assim porque fulano fez assim. Isso acaba sendo um problema para a vida dela. Hoje, a gente precisa entender o seguinte, se essa pessoa tiver uma atitude de reconhecer, né, de reconhecer que ela precisa mudar, tudo vai mudar ao redor dela. Essa é a mentalidade que foi construída através de Jesus. A Bíblia diz que ele daria um coração novo, que não é um coração de pedra, mas é um coração de carne, quando eu permito que isso aconteça. Muito bem. Eu quero continuar ouvindo a opinião dos nossos debatedores e ouvindo agora o pastor Josias Pereira Ribeiro. Dá o nome completo do pastor? Os outros pastores aqui não tem nome completo? Hein, Marcelo? Eu tô achando que deve ter um sobrenome aqui do Márcio aqui, que deve ser, qual o outro sobrenome? O meu é Rocha de Souza. Rocha de Souza, ficou bonito. Maurílio. Luiz dos Santos. Luiz dos Santos. Nadiege.
Matos Barreto Macário. Eu quero botar todo o nome agora. Porque o Josias está aqui, Josias Pereira Ribeiro. Tirar um meu, não. Não, aqui nós não fazemos acepção de pessoas. Sabe por quê? Se eu disser para o senhor se qual que o senhor tira, vai ter problema. Com o lado paterno ou o lado materno. É mais fácil inserir dos três aqui. Somos inclusivos. Pastor, me diga uma coisa. Quando a gente lida com isso aqui, a pessoa fala assim, ó, Deus promoveria uma transformação em alguém baseada apenas na oração do outro, ou seja, eu começo a orar para que aquela outra pessoa tenha um temperamento transformado e tudo mais. Isso está errado, pastor? Orar pelo outro para que o outro seja mudado? Bom dia, Bom JR, dia. bom dia, queridos, aqui da mesa, da rádio, nossos ouvintes. Primeiro, eu creio que Deus, assim, pode fazer qualquer coisa, Deus pode mudar, alterar, Ele tem o poder para fazer qualquer coisa. Nós oramos e pedimos a Deus que a vida da pessoa mude em algum aspecto. Nós vamos orar, nós amamos, nós queremos isso. Mas talvez nós precisamos mudar a direção da nossa oração para que haja um reconhecimento da vida daquela pessoa, que ela precisa olhar para dentro dela mesma e ver que ela não tem razão em tudo, que muitas coisas que ela justifica, ela precisa reconhecer que está errada, que o posicionamento ali precisa ser mudado. E eu creio que a nossa caminhada de fé aqui, como a palavra apresenta para nós, é um processo. É um processo, né? Como a santificação é um processo que a cada dia nós precisamos viver. Então nós vamos orar, mas a pessoa ela precisa se posicionar diante de um reconhecimento de mudança que ela precisa ter, porque nós vamos encontrar pessoas para justificar os seus erros, justificar os seus pecados. Ela talvez tenha marcas lá do seu passado que leve a pessoa a agir de uma maneira, a justificar ali algumas coisas da sua vida, e talvez precise ter arrependimento profundo para que estas transformações interiores possam acontecer na vida dela. Porque às vezes a pessoa olha muito para o exterior, olha muito para o próximo, olha muito para o que já passou e se esquece de que Deus deseja ajudá-la e trazer uma transformação verdadeira para a vida dela. Então Deus pode mudar qualquer um, não há problema algum em orar pelo outro, embora a gente saiba que em geral, quando eu oro pelo outro nesse aspecto, para que o outro mude, Deus está mudando a mim mesmo também. Mas isso não impede, porque isso aqui é uma intercessão, né? Você está intercedendo pela vida de alguém, não é, pastora? Era isso que eu ia falar. Quando a gente ora, a gente conversa com o Pai, né? Eu creio muito que oração é uma conversa de intimidade que você tem com o seu Pai, que está nos céus e em nós, né? É um relacionamento de conhecimento. Mas quando eu oro pelo outro, como a gente fala sempre orar pelo outro, eu clamo pelo outro, né? Eu intercedo pelo outro, eu me coloco no lugar do outro. Então, eu creio muito que a gente intercedendo pelo outro, para que ele venha mudar ou que ele precisa ser quebrantado, né? Assim como a palavra diz que nós precisamos interceder para que o Espírito Santo de Deus o convença. Porque quem convence, eu não convenço ninguém. Na verdade, todos nós somos frutos de oração de alguém. Exatamente. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque alguém orou. Em contrapartida, a oração encontrou um solo fértil na nossa decisão de transformação. Mas na nossa decisão. Na nossa decisão, entendeu? O Espírito Santo, ele convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. E aí, nós também podemos continuar orando a oração, como nós falamos lá, né? A oração de Paulo, que fez pelos cristãos de Éfeso, né? Que dê sabedoria, espírito de sabedoria, entendimento, no pleno conhecimento de Cristo, para que ele possa saber o lugar dele. Porque se a palavra diz que nós estamos em Cristo, se eu já estou em Cristo, eu preciso ser trabalhado agora pelo Espírito Santo para que haja mudança na minha vida, mudança de atitude, de caráter. Uma coisa é a questão da salvação. Então, nós não estamos falando de salvação. De maneira nós estamos falando de santificação, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de amadurecimento, de crescimento espiritual. Então, isso envolve, naturalmente, a participação humana precedida pela atuação divina. Nós só respondemos a uma ação divina.
mas a santificação tem a participação humana. Muito bem. Agora, o critério da mudança é que eu queria que vocês me ajudassem a entender. Porque pode ser que uma pessoa goste de feijão marrom. E ela entende que o feijão marrom é o melhor feijão do mundo. E outros gostam de feijão preto. Mas a pessoa do feijão marrom estabeleceu, o critério é esse. Todo mundo tem que gostar de comer feijão marrom. E a gente não gosta, porque a gente gosta de feijão preto. Mas aí, JR, essa questão comportamental e espiritual, eu faço das palavras de Paulo a resposta para sua pergunta. Paulo diz, olha, se vocês têm que ter um padrão, sejam imitadores como eu sou de Cristo. No caso de uma vida cristã, seguindo os princípios da palavra, seguindo os princípios do cristianismo, a gente tem que ter um modelo. No caso do feijão, né, por exemplo, eu gosto de feijão marrom. Eu acho que o feijão marrom é mais gostoso que o feijão preto. Você foi revelado pelo Espírito aqui. É o senhor. Pelo Espírito da fome. Entendeu? Mas no caso... 11h21. 11h21, daqui a pouquinho. Mas no caso da questão espiritual, da questão comportamental... É claro, essa pessoa, meu pai falava assim, eu vou falar assim. Sim, pastor Márcio, mas é o seguinte. Mas no caso cristão... O erro, vamos lá, eu prefiro feijão preto, perfeito? Sim, aí perfeito. O senhor disse que prefere o feijão marrom, eu digo assim, o erro é seu. Aí você disse, pelo contrário, o erro é seu. Então, o hábito, a cultura da casa pode criar um ambiente em que eu acho que falar alto com as pessoas não tem problema nenhum. Porque todo mundo lá em casa fala. Aí você diz assim, gente, pelo amor. Eles se entendem. Todo mundo meio surdinho, entendeu? Grita pra todo lado. Eu creio, JR, pegando essa sabor gostoso do feijão, eu vejo o seguinte, por exemplo, camarada com rapidinho, feijão, preto ou marrom? E com bastante alho. Tendo farofa, eu caio dentro. Farofa ou farinha? Farinha também, mas a farofa com bacon, melhor, linguiça... Olha, já chegamos a outro conceito. Farinha ou farofa? Mas eu vejo o seguinte, camarada come ali o feijão e é esse aqui que está estabelecido. Agora, se o médico chegar para ele e falar assim, olha, esse feijão está te fazendo mal, você não pode comer mais, porque vai acabar com você. Ele não vai promover uma mudança na vida dele? Ele vai procurar promover uma mudança porque aquilo não está fazendo bem para ele mais, por mais que ele seja habituado a comer e gostar daquele feijão. Então eu entendo que algumas práticas na nossa vida, por mais que a gente entenda que ela seja natural, como está aqui, né? Boa, perfeita, que não cause dano nenhum, mas dentro de uma caminhada espiritual, aquilo ali é prejudicial para a pessoa. Então tem um médico. Sabe? Então tem o médico. Então tem o médico. Tem a palavra. Então tem o exame. O médico é Jesus, o exame quem faz é o Espírito Santo e mostra pra gente que não pode ser assim, não deve ser assim. Tem que promover uma mudança. Ok? Exatamente. Então, aí você tem uma ação que é Deus agindo em você, mas Deus pode usar alguém. Deus pode chamar alguém para nos exortar, admoestar, para dizer alguma coisa, mas isso tudo não é feito com base no que eu acho. Mas é feito com base no que a Bíblia diz. Esse é o ponto? Até para exortar, Perfeito. eu acho que, como médico, ele tenha o conhecimento da medicina, né? Sim. Então, para uma pessoa exortar outra, ela também tem não só o exemplo, mas também o conhecimento daquilo que ela está falando, né? A palavra para o de outro. Deus, né? Que vai ter que ser. Agora, é interessante que você vai encontrar também pacientes que vão olhar e falar assim, é ruim que eu vou fazer isso, né? O médico falou para tirar meu feijão, não tiro mesmo. Eu vou morrer com feijão, né? E não tira. Assim, e aí assim, você percebe que existem pessoas que acham que são donos da verdade mesmo, não é? São pessoas orgulhosas, são pessoas soberbas, acham que só elas têm razão. Então eu acho que aí já é um extremo também, não é? Existem as pessoas que são ensináveis e tem pessoas que não querem ser Nabal é um grande exemplo, pastor. Nabal é um grande exemplo bíblico se a gente pode tomar, né? Eu creio que a Abigail orava pelo cara. Isso. Ela não suportava, entendeu? Pô, esse marido grita comigo, reclama. Blá, blá, blá. Não, ele fechou o coração para uma transformação. A morte o alcançou, não estou dizendo que ninguém que não queira mudar vai morrer, mas a Abigail Nabal é um excelente exemplo. É uma mulher dedicada,
apesar da Bíblia não dizer que ela orava por ele, o comportamento dela diante da circunstância adversa mostra que era uma mulher de oração, que ela não suportava e que ela buscava em Deus uma transformação. Mas o miserável não quis mudar. Então existem pessoas... E ela foi, inclusive, interceder a Davi pelo marido. Então, assim, então, você vê que ela tinha sabedoria. parece muito duro o que eu vou dizer, mas uma pessoa que afirma não ter condições de mudar, ela torna Deus inoperante na vida dela. Com certeza. Deus é inoperante na vida dela. Porque daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Vou morrer assim. E por causa desses comportamentos, muita gente, dentro das nossas igrejas, estão deixando de receber tudo que Deus tem preparado para a vida delas, porque muitas das promessas vão acontecer quando nós somos transformados. Deixa eu só corroborar com uma coisa. Justificar um erro é errar outra vez. Jacó, ele viveu isso. E porque viveu isso, ele começou a errar, e foram 20 longos anos nessa trajetória de erros. E através de um reconhecimento, porque ele teve que mudar, né? Ele teve que reconhecer que precisava de uma transformação. Deus pôde alcançar, ele viveu toda a transformação na vida dele, mas ele viveu essa transformação pausadamente. Você percebe que ele tem um encontro com Deus, a vida dele muda, logo depois ele resolve os seus problemas com os pendentes. Ele diz assim, eu vou sair daqui, mas eu vou sair daqui transformado. E o problema hoje é que a gente tem vivido realmente dias onde pessoas acabam não querendo ser ensináveis. Esses dias eu fui levar uma pessoa no médico, o médico disse para ela, você não pode comer mais sal na comida. E quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi botar sal na comida para comer. E ela disse, não, o médico falou, mas... É orgulho, resistência. Não, um exemplo, só um exemplo. Não é do caso que aconteceu comigo. Isso. Mas é uma resistência da pessoa. Sim, sim. No caso, no que tange ao evangelho, a gente falou sobre oração. Essa vida vai sendo transformada dia após dia. É um nascer de novo dia após dia. E essa transformação vai alcançando não só a gente, como as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos usar esse exemplo, pastor. Não vai tirar o sal todo, mas pode ir tirando a cada dia um pouquinho, se é dependência, até tirar o sal. Dependência. Então, aos pouquinhos. No caso do sal, mas aplicando aqui a questão espiritual, algumas mudanças elas têm que ser imediatas. Sim. E tem que ser radicais. Tem que abandonar o velho homem, abandonar o velho hábito, mudar de comportamento, tudo mais. Só que é o seguinte, se depender do indivíduo, ele vai permanecer no pecado, porque ele sozinho não tem forças. Este é o problema de muita gente que diz assim, quando eu largar isso aqui, eu vou para a igreja. Quando eu deixar esse hábito, eu vou pegar firme com Jesus. Não sabe esta pessoa, talvez até por falta de conhecimento, ou, depois eu digo ou aqui, que só terá forças se for fortalecido. E o fortalecimento é divino, não é humano. Você pode dar força. Só que nós vamos dar força assim, vai. Sabe aquela pessoa que corre? Por exemplo, a pessoa corre, você está de moto. A pessoa correndo, você está de moto. Você chega para ela e diz assim, você vai conseguir. Isso dá força. Mas isso não fortalece a pessoa, anima a pessoa, não fortalece a pessoa. O fortalecimento vem do treinamento, da preparação, da hidratação, da alimentação, de tudo que foi feito antes, que a pessoa se torna mais forte. E quem nos fortalece é o Senhor. Sem o Senhor, não vamos ter ânimo. Alguém vai lá, você vai conseguir, não para, não sei o quê, mas é Deus quem nos traz. Aí eu vou pro ou. O ou é o seguinte, a quem interessa que você não cresça espiritualmente. A quem interessa que você mantenha velhos hábitos, como se eles fossem corretos, adequados. A quem interessa isso? É a pergunta que deve ser feita por pessoas inteligentes. A quem interessa isso? JR, deixa eu usar essa alegorizar um texto da palavra para a gente poder entender. Esther era escrava, né? E havia uma grande oportunidade de uma transformação de vida. Diz o texto que Esther é levada para dentro do palácio e dentro do palácio ela é preparada. Esther jamais conseguiria chegar onde chegou se fosse preparada fora do palácio. É verdade. Então a Bíblia diz lá que foi para o palácio, foi preparada, foi adornada, foi mudada, os hábitos de escrava foram trocados. As vestes, As vestes foram trocadas, foi perfumada com outro tipo de perfume, e quando ela chega diante do rei, né, Assuero para de procurar todo mundo, encontrou Esther. Então toda a preparação
que as pessoas precisam para serem transformadas, elas não vão conseguir fora do palácio, fora da igreja, do lado de fora. Essa história de que não, quando eu estiver pronto eu faço, quando eu estiver pronto, não tem como. A preparação, por isso Jesus disse, ó, vinde como estás. Entrou do jeito que está, dentro do palácio, dentro da casa, ela é transformada. E na verdade, a pessoa vai viver esta luta espiritual. E esta luta espiritual contra a vontade de Deus, a vontade ou o hábito dela, ela vai viver essa luta espiritual. E o que vai mais fortalecer essa pessoa é quando ela compreende que há uma batalha espiritual, que há uma batalha até sobre a vida dela, e que ela entende que Deus está ali para fortalecê-la e que ela precisa dessa mudança, o reconhecimento dela. Eu falei, eu preciso lutar contra essas coisas aqui. Né? Porque toda essa vida dela poderia ser mais prazerosa, mas ela vê que não leva ela para lugar nenhum. E agora ela tem Deus na vida dela. Ela tem o Senhor na vida dela, então ela é fortalecida para poder lutar, mas a partir dessa compreensão dela, sabe, dessa batalha espiritual que ela enfrenta, e a partir do momento em que ela vai ganhando as lutas diárias, ela vai se fortalecendo, vai ampliando a sua confiança, e essas coisas vão ficando para trás. Eu creio que é isso que Deus quer para a vida de cada pessoa. Muito bem, quero agradecer os nossos queridos e ilustres debatedores pela participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora no Facebook da 93 FM. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. A gente continua com muita coisa boa no Face, publicações especiais, jornalismo, com várias notícias, promoções da 93. Então o Face é muito visitado. Aliás, hoje eu estava descobrindo aqui, observando como tem super fãs aqui, como é interessante ter a participação de gente que participa com a gente aqui o tempo inteiro. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a vocês. Nós continuamos no aplicativo, no site e no rádio em 93,3 aqui no nosso Debate 93. São 11h32. Estamos juntos no Debate 93. Ô Marcela Bastos, conta pra mim que hino é este? Hein? Veio de 1.500 que a pastora falou. Não é bonito? É, mas eu ainda tô... Você não conheceu não? Não reconheceu não? Imediatamente não? Eu tinha certeza que você ia falar logo de cara. Esse é o hino oficial de Luxemburgo. Ah, eu sabia. Se me desse mais um pouquinho de tempo. É porque o som não estava bom. 3 segundos, mas né? 3 segundos eu ia falar. A nossa ouvinte Cláudia Lacerda está lá em Luxemburgo e manda um abraço para nós. Ela tem um pastor que está aniversariando aqui. Depois nós vamos dar o nome dele aqui. Aliás, a igreja que está aniversariando, e ela é aqui do Rio, do Complexo do Alemão, e agora está em Luxemburgo. Olha que bonito o hino, olha. Ó, Luxemburgo. Incrível. O seu rádio está no Debate 93. Presta atenção nessa história. Uma britânica passou 17 horas na prisão, acusada de ter o comportamento controlador. A Valerie Sanders tem 58 anos e ela foi acusada de importunar o marido. Sabe pra quê? Pra limpar a casa, ao invés de ficar só limpando o carro. Olha aí. Os problemas começaram lá em abril de 2018, quando o marido dela, o Michael, foi a uma consulta de rotina e lá foi detectado alterações no humor do Michael. Aí, ao ser perguntado, sobre os motivos, ele culpou a esposa dele. Disse que a esposa dele estava pedindo dedicação constante ao trabalho doméstico. Dessa forma, a exigência lá da Valerie passou a ser um crime passível de punição. E ela contou, foi perguntada, né? Ela passou 17 horas na prisão, e aí ela contou que, na verdade, ela deixava bilhetes, assim, ó, Michael, aspira o chão.
Michael, limpa as portas. Nesse tom aí, eu acho que não, hein? Era no bilhete, ele era reclamar. bilhete, JR. Não, pois é, bilhete. mas veja bem, o bilhete, a letra é fria e pode ser lida de qualquer forma. É verdade. Né? Marcela está lendo assim. Cadê a frase dele aqui, que eu já não sei onde é que tá aqui. Tá aqui, ó. Não tá aqui não? Cadê a frase? Tá ali, ó. Para que ele aspirasse o chão e limpasse as portas. Eu criei a frase. Michael. Você criou limpa a o frase. chão. Tá. Michael. O limpa as portas. seu tom, Michael, limpe o chão. O tom dela mesmo. Michael! Limpa o chão! Agora! Já limpou? E o outro era, já limpou? E era o seguinte, o primeiro bilhete era no quarto, o segundo na geladeira, entendeu? Quando ele chegava no carro, já estava escrito lá, já limpou, miserável? Quem é esse Michael? Eu sei que se a Amanda Aí é o pega aqui, seguinte, se a Amanda pega aqui, ela os colocou homens esse iam ter que monte limpar, de porque a bilhete mulher pela americana, casa, né? nada adiantou, o Michael só ficava limpando o carro. E aí ela disse, é óbvio que eu reclamei. Evidente que não é um comportamento abusivo. Claro ela que disse. não. Se fosse assim, todos os casais estariam no tribunal, Olha ou não? Aí o Michael disse, ele se defendeu e ele declarou assim, que ele não tinha a menor intenção de processar a esposa. Mas processou. Mas processou. Michael Mas também não tinha intenção, ele não mas tinha fez. intenção, mas insistiu Michael. em dizer que ele era vítima, sim, de O um Michael é comportamento vítima. controlador. Entendi. Ele era uma vítima. Então, o processo é porque ele considerava que a mulher dele... Como é que é o nome dela? A Valerie? Valerie. Como é que é o nome? Como é que fala? Pode falar aí. Não, gostei. Valerie. Ela é controladora. Por conta disso, por causa dos bilhetes e tal, da ordem pra ele e tal. Então ele processou. Isso pode lá na Inglaterra. No Brasil não pode. Não, acho que não Se pode. pudesse, o tribunal. Não, aqui nós vamos ter que limpar a casa. Cadeia tá lotada de gente. Eu já tava aqui querendo o telefone do médico e do advogado. O Eu já advogado. tava aqui querendo o telefone do médico que deu o laudo e do advogado. Olha aí. E aí a gente pergunta assim, gente, tem diferença entre reclamação e cobrança? Qual é a melhor forma da gente mostrar as insatisfações em um relacionamento sem que isso possa ferir o outro? E por outro lado, como perceber que a gente pode estar tendo assim um comportamento controlador? E aí, queridos debatedores, o bispo, vou começar ouvindo o senhor. Tô achando o senhor mais calmo dessa mesa aqui em relação a esse assunto. Será que ele tá lembrando alguma coisa? Pois é. Não, tava pensando justamente nessa questão da transformação, né, do indivíduo no Brasil. Eu tô falando do Brasil em si. Meu Deus do céu, que situação, cara. Parece que seria cômico se não fosse trágico, né? Mas infelizmente tem sido uma realidade também na nossa nação. Né? A gente tem vivido isso. O que nós estamos vivendo na nossa nação? Calma aí, vou chegar lá. Sem falar. Mais precisamente lá em Nilópolis. Que negócio de ampliação, ampliando demais. Não foi assim. eu tava Um problema grave que eu estou vendo na nossa nação, a igreja brasileira vive essa Eu tava falando crise. dessa questão da indignação dela. É. Por um lado, extrema mesmo, porque ela foi ao extremo. Eles chegaram a um ápice, né? Eu não acho que ela foi extrema. Não, Ela deixou bilhetinhos carinhosos. Devia ter florzinha, coraçãozinho. Em cada bilhete tinha uma florzinha de coração. E uma faca. Não, chegaram ao extremo. É por isso que eu tava falando da nossa nação, sabe? Da gente começar a observar o outro. E ver no outro, no que a gente quer, uma mudança. E começar a pensar. A gente precisa, no Brasil, começar literalmente a pensar em viver uma transformação a partir da minha atitude na vida da outra pessoa também. Porque vai alcançar outra pessoa. Pastora Nadiege. E como a gente está falando aqui para casais, vamos Sim. dizer, que esse assunto agora é casamento, né? É relacionamento a dois. Então, eu sempre falo o seguinte, a casa pertence a um? Não, pertence a todos. Ao pai, à mãe, se tiver filhos também. Então, todos precisam ajudar dentro de casa. Porque é fácil você, de repente, cobrar de alguém que faça uma comida, que arrume uma casa, que limpe a louça, que lave, que passe, que faça, não é? E muitas vezes isso acontece em casa de pessoas, de até casais crentes, né? A mulher faz tudo isso, sai para trabalhar, quando volta ainda faz janta e vai cuidar da casa. E muitas vezes, isso espero que não seja sempre,
o marido está realmente vendo televisão. Isso acontece, gente, isso acontece. Então, nesse caso, se for oposto, né, a gente também até estranha. Peraí, a mulher saiu e o marido não trabalha, então eu acho mais do que justo o marido também ajudar a fazer, né? De repente o marido não está trabalhando, por que ele não pode fazer? Quem disse que serviço A ou B é de mulher ou é de homem dentro de casa? No que tange a casa. No que tange a casa. Então, eu acho que agora a conversa é importante, a comunicação, os dois sentarem em respeito um com o outro, amor, né? Conversar para resolver as questões da casa. Eu acho importante. Por quê? Se eu converso com meu marido que eu estou sobrecarregada, e se ele realmente entende, me ama e me protege, ele vai me ajudar de alguma maneira. Ou se o meu marido conversa comigo, não é? Que ele está sobrecarregado e que eu preciso ajudá-lo de alguma maneira, então nós vamos fazer isso. Então, a comunicação com amor, com respeito e com admiração um do outro. Mas senão, é por isso que eu toquei nesse coisa assunto não da vai. nação, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum lá em casa, ir limpar a casa, fazer comida. Minha esposa às vezes chega do trabalho e quando ela chega a comida está pronta. Eu não tenho problema nenhum com isso em casa. Quando ela chega a casa está toda arrumada. Eu cheguei primeiro, arrumei a casa, deixei tudo pronto quando ela chegou e ainda deixo o chinelo dela na porta para ela já botar o chinelo no pé e já viver tranquilo. Não, e lá em casa a gente vive muito bem com isso, porque houve conversa, diálogo. É isso aí, diálogo, conversa, que é a minha por casa. Por isso que eu disse que no funciona Brasil as pessoas não gostam muito de conversar. Não gostam de conversar. Porque gosta de fugir da realidade. Da responsabilidade. Vocês não acham que isso é um reflexo de um problema do casal? Quando isso chega nesse ponto aqui, já tá num outro nível. Entendeu? Posso dar um exemplo aqui do É porque a pessoa vai cansando, eu acho, sabe? Vou dar um exemplo aqui. O camarada aqui, o Michael disse que ela tinha comportamento, acho que não tem mais, passou Depois como de vento. 17 horas na cadeia. Comportamento coercivo e controlador. Ela diz assim: fui colocada em uma cela, nunca me meti em confusão. Fiquei aterrorizada e me senti uma criminosa, descreveu a situação. Sobre a relação com Michael, ela diz: pedia que ele aspirasse o chão e limpasse as portas. Temos 2, eu não sei falar o nome do cachorro, que é o Salsicha. Eu não sei como é que fala isso aqui não, mas é tipo o famoso Salsicha. Mas ele passava mais tempo limpando o carro. Então, claro que eu reclamei. Evidente que não é um comportamento abusivo. Fosse assim, todos os casais estariam no tribunal, diz ela. Aí ele se defende dizendo que foi vítima de comportamento controlador e mostrou o ciúme dos cachorros. Não tinha mais amor. Ela costumava beijar e abraçar os seus 2 cachorros, mas nunca fazia o mesmo comigo. Diz ele que é um atleta de academia aqui, ó. A fotinha da criança aqui. Engraçado que as matérias revelam a idade dela e não a dele. Não a dele. Ele tem mais do que ela, mas a notícia é ela 58 anos, ela 58 anos. Eu vou procurar aqui ainda. Verdade. Conta aí, companheiros. Eu creio assim que o relacionamento sempre vai ser uma troca. E o que a gente pode perceber desse relacionamento aí é que algumas coisas, como o JR já falou, já haviam sido complicadas, já haviam acontecido. Né? E trazendo aqui para a nossa realidade, às vezes a gente dá muito mais valor a algo material, né, do que aquele relacionamento. Por incrível que pareça, uma vez um casal, uma reclamação foi exatamente essa. Porque o cara passava o dia limpando o carro dele. E ele não ligava para a família, ele não ligava para a esposa, né? E não cuidava nada da casa. Mas o carro dele era um brinco. Conclusão. Não saía nem na chuva para poder não molhar. Não, conclusão. A família foi embora. Acabou o casamento. Né? Então, essas coisas que a gente começa a valorizar demasiadamente, desprezar outras que a gente deveria dar valor, que são as pessoas, né? O relacionamento marido e mulher, essa troca. Você imagina, literalmente amar pessoas e usar as coisas, porque está invertido. Está invertido. A gente está usando pessoas e amando coisas. Cultivar, eu peguei um caso, até para ajudar mesmo,
que era muito semelhante a esse. Ele não trabalhava, ela trabalhava. Ele chegava, como ele não trabalhava, quando ela chegava em casa, tinha roupa da sala Olha só. até o quarto. Porque ele ia trocando e jogando onde ele estava, para ela, quando chegar em casa, arrumar a casa, preparar a comida. E como ele não estava trabalhando, ele começou a se sentir no direito. Quando ela chegava, ele estava deitado no sofá assistindo o jogo. Nada contra jogo de ninguém. Talvez não fosse um tipo de... Aqui, como está aqui para nós, uma cobrança ou um relacionamento, né, um comportamento controlador. Eu vou controlá-la com as coisas que... Isso aqui é obrigação sua, é seu fazer. Isso aqui, você tem obrigação de arrumar, você tem obrigação de fazer. Talvez não seja esse comportamento controlador que ele tinha sobre ela. Fazendo que já começou no namoro, a gente está falando de relacionamento, começou lá atrás, e aí a questão é interessante que essa moça, por exemplo, trabalhava fora o dia todo, ele estava em casa, não estava trabalhando, e ela ainda tinha que fazer trabalho dobrado. Isso é um problema sério, eu acho que é falta de amor, falta de respeito, eu acho, particularmente, né? Sim. Agora, botando um pouquinho de pimenta em cima do Michael, né, e da Valerie, você imagina como que ficou esse casamento depois? Sim. Não, eles estão no processo de divórcio. Porque... Olha, eles se conheceram, eu agora sou especialista neste assunto. Eles se conheceram em 2012 pela internet. E depois, em 2012, eles tinham quantos anos? Fala aí, faz a conta pra mim. 58 menos quanto? 58. Quanto que nós estamos? Que ano nós estamos? 19. 7. Então tinham 51 anos. Já eram cinquentões. Ele cinquentão e ela cinquentinha. Então eles se conheceram pela internet. E aí começaram um relacionamento. Ele viciado em fisiculturismo. Certo? É um cara que foi pra academia e tal, tá fortão, vovô fortão e tal, aquele negócio todo. Maravilha. Até aí, tá fazendo bem pra você, maravilhoso. Só que isso dá a impressão de que ele estava cuidando somente da vida dele. Eram duas pessoas casadas e ele querendo viver a vida dele. Lavando o carro, arrumando o carro, deixando o carro bonitinho, cuidando do próprio corpo. Mulher. E a casa ficava ali descontrolada, enfim, de alguma forma isso ficava aí. Aí daí para chegar, entrar num processo, entendeu? Ela agora, por exemplo, ela não está permitida a aproximação dele. Então ela está impedida de se aproximar dele, tem lá a distância exata lá e não que ela queira. Pelo que dá a entender que ela não quer mais ver esse cara pintado de ouro, porque ele gerou um processo que a levou para estar 17 horas na cadeia. Entendeu? E você não sabe na companhia de quem. Se fosse na cadeia, sentado lá na salinha, sozinho, acho que ela ia ficar calminha. Agora, no outro espaço assim, isso é inadequado. E daí, JR, cada um vai trazendo a sua história, né? Não sei se já tinham outros relacionamentos, né? Já nessa idade a gente não sabe, mas cada um vai trazendo a sua história e leva para dentro de um relacionamento. O camarada, pelo que se vê ali, talvez ele pensasse o seguinte: bom, esse negócio aí de arrumar a casa, isso é coisa de mulher, você que faça isso. Eu vou cuidar de carro, vou cuidar do corpo, vou pensar em mim. Né? E essa tanto relacionamento não dá para começar um relacionamento em cima de escombro do outro. Mas de quem é a responsabilidade? Fala pra mim, existe alguém? A pastora disse que todos. A pastora falou assim, todos têm. Responsabilidade. Todos têm. Sim. Certo? Agora, na cultura brasileira, venhamos e convenhamos. Tem que ser mudado. O maridão cruza os braços e diz assim, tem que mudar isso. E aí, sweet love? Tem o que para comer então, hoje? JR, eu estava aqui por isso que eu falei em silêncio. Você estava em silêncio? Estava em silêncio. É o seguinte, silêncio é um perigo. Vai parecer a minha posição radical, porém... Polêmica. É polêmica. É o seguinte, tudo tem que ser conversado. Eu acho que o maior problema de um lado e de outro... Não ameniza, não. Vai ao ponto. Eu vou ao ponto. Não vem com historinha, não. A igreja brasileira, vai lá. O grande problema é, cooperação é uma coisa, obrigação é outra completamente diferente. Eu lavo louça, eu arrumo casa, mas eu não tenho a obrigação de fazer. A obrigação não é minha. De quem é? É da minha esposa. Aí. Que trabalha fora como eu.
mas eu não tenho a obrigação. O problema está nessa palavra, obrigação. Cooperar é uma coisa, obrigação é outra. Então, eu tô aqui quietinho porque assim, pô, Ela pastor, coopera financeiramente na sua casa com você? Não. Ela coopera? Não, o dinheiro dela é para ela. Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Não, só um minutinho. Essa questão de obrigação e cooperação. Só um minutinho. Né? Vamos tratar um assunto em tese, não vamos entrar assim nas particularidades, porque é o seguinte, eu sempre, a não ser que queira, eu sempre tento proteger. Não, a minha função aqui é essa. Claro. Proteger vocês, porque uma coisa pessoal, particular, que vai expor a pessoa, que no calor do debate a gente não avalia bem se isso vai prejudicar, se isso cria alguma coisa. É minha missão, uma das minhas missões aqui é dizer, espera um minutinho. Se quiser continuar, continua. Vou só falar o seguinte. Só falar o seguinte. A obrigação, na visão do pastor Márcio. Não é obrigação. A obrigação é da mulher. Sim. É a minha visão. Vou deixar pastor pro final. Maurílio, bispo, obrigação de quem que é? É da mulher? Eu já penso diferente. Eu já acho que é dos dois. Dos dois? Dos dois. Tudo bom. Josias? Eu acho que são direitos. Direitos? Dos dois. Direito ou obrigação? Dos dois. Direito ou obrigação? Dos dois. Obrigação. Essa é a palavra difícil. O pastor Matos é um corajoso. Essa é a palavra difícil. O pastor Matos é corajoso. Não é entendeu? Obrigação. Claro que ele não vai almoçar em casa hoje. Não, JR. Ele vai passar uma semana fora. JR, olha só. Pode ir lá pra casa. Vou repetir. JR. Eu faço com amor, eu faço com zelo, eu faço com terças e quintas-feiras. Eu faço a janta porque eu sei que o que ela gosta de comer. Agora, obrigação, não. Obrigação, não. E aí, pastora? Bom, eu acho o seguinte, a casa... Isso é feminismo. Eu vou não é feminismo, não ou machismo, um dos dois. Não, feminismo ou machismo. Eu graças a Deus... Obrigação, não. Hoje eu tenho isso bem direcionado na minha vida, na minha casa, né, com meu esposo. Eu creio muito que a obrigação de se manter uma casa... em todos os aspectos é do casal. E o casal ensina os filhos. Entendeu? Então, se a mulher fica doente, o que acontece? Tudo bem, ele faz porque ele gosta, ele ajuda, né? Mas se for um homem que não gosta, não ajuda, e como é que fica a casa? Então, eu particularmente acho que a casa é obrigação do casal. Obrigação do casal. Obrigação de manter essa casa funcionando. Pode ter uma secretária dentro de casa? Pode. Mas se não tiver, não é? Então, quem que vai arrumar a cama? Por que a mulher tem que arrumar a cama de todo mundo dentro de casa? Ou por que o marido tem que arrumar a cama de todo mundo dentro de casa? Cada um arruma a sua. Então, eu acho que essa questão do compartilhar, de repente, hoje eu não posso fazer nada dentro de casa, meu marido vai fazer, isso é a suposição, tá? De repente, o meu marido vai fazer tudo, mas aquele dia ele não pode fazer tudo, mas eu posso fazer tudo. Então, é o compartilhar, a obrigação nossa de manter a nossa por isso casa que eu tô falando. arrumada, firme. Mas eu acho que cooperação eu faço com o maior gosto. Agora, obrigação é uma palavra muito pesada. Eu sou obrigado a fazer? Mas você disse que a obrigação é da mulher. Sim. A minha mãe cuidou do meu pai 50 anos e não tá aleijada, não tá morta, não tá acabada. Mas eu não tô falando de cuidar. Entendeu? Eu então, acho que os dois cuidam um do outro. Mas os dois o meu cuidam marido do outro. cuida de mim, eu cuido dele, nós cuidamos dos nossos filhos. Eu não tenho, por exemplo, coragem de pegar uma conta de telefone e falar para ela assim, paga você. Eu assumo a minha postura de homem, de pagar todas as contas da minha casa e faço as coisas com o maior carinho, com o maior prazer. Agora, se ela chegar em casa, por exemplo, ela chega em casa, trabalhou, tem uma louça lá e ela virar pra mim e falar assim, ó, por que você não lavou essa louça? Não, mas isso não, peraí. A gente não tá falando não, disso. Aí é obrigação, pô. Um dos significados de obrigação é isso. necessidade moral de alguma coisa. Entendeu? Necessidade de alguma coisa, no relacionamento. Não é essa obrigação imposta. Olha, você, por que você não lavou? E ela faz, e a minha esposa faz com o maior prazer. Quando a gente ela fala trabalha de o obrigação, dia inteiro, tá falando de cooperação chega em casa, mútua, faz as coisas com o maior prazer, amor. Esse assunto é polêmico. Então, veja bem, todo assunto polêmico
ele deve ser tratado no tom que nós estamos aqui. Porque senão a gente esquece que tudo que a gente fala tem consequência. Sim, é verdade. Tudo que a gente fala fala a gente conversar um com o tem outro. consequência. Me dá seu endereço Dentro depois. de casa. Entendeu? Tudo que fala tem consequência. Nós vamos junto agora. Você vai comigo agora. Pode vir comigo. Então o que acontece? Eu acho que combinado não sai caro. A gente precisa entender que é o seguinte, em 1519, lá no passado, tá certo? O homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. É isso aí. Tá certo? O homem e a mulher tinham 30 filhos. A coitada mulher, ela vivia a vida grávida. Ela passava a vida grávida. Ela não passava nenhum momento da vida dela sem grávida. Sem estar grávida, porque ela emendava de uma criança para outra criança o tempo inteiro. Não é verdade? É verdade. Tô certo ou tô errado? Não é isso mesmo? Muito bem. O tempo mudou. De 30 foi para 15, de 15 foi para 10, de 10 foi para 5, de 5 foi para 1 quando tem filho. Essa mudança da vida produziu uma mudança no comportamento do casal. As pessoas não são mais criadas como eram criadas no passado. A mulher já tem uma profissão, ela tem o lugar dela no mercado de trabalho, o que não havia anteriormente. A mulher era do lar, ela ficava em casa. Hoje não é isso mais. Isso contraria a Bíblia? Que a pergunta minha perspectiva é bíblica. A Bíblia diz que a mulher não pode trabalhar fora. A Bíblia diz que a casa é responsabilidade da mulher. Não. Vou perguntar outra vez, vai que vocês acham que sim. A Bíblia diz que a responsabilidade da casa é da mulher. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela trabalha em casa, ou ela trabalha fora, ou ela trabalha nos dois? Nos dois. Nos dois. Então ali é uma super mulher, né? Uma descrição de um ideal de mulher, que ela faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E a sogra, a candidata à sogra está dizendo assim, meu filho, você precisa achar uma mulher assim. Mulher virtuosa, quem achará? Eu acho que ela está falando assim, que não seja você, meu filhinho, fica aqui com a mamãe. Mas você tem uma descrição aí que mostra a mulher dentro e a mulher fora. Isso. Se você for falar em Lídia, lá do Antigo ou do Novo Testamento, Paulo vai para a casa dela. É a primeira igreja cristã na Europa, reunida na casa dela. Ela era vendedora de púrpura. Você tem lá as mulheres que acompanham o ministério de Cristo e você tem nomes ali, enfim. A pergunta é o seguinte, que às vezes é um costume da minha casa, da minha família, mas não contraria a Bíblia se for de uma outra forma. Se contrariar a Bíblia, tem que abandonar. Nessa questão de costume aí, por exemplo, eu fui criado, minha mãe fazendo tudo. A gente não podia fazer nada em casa. Eu fui criado assim. Ela fazia tudo, meu pai trabalhava, ela fazia tudo, sendo que depois você vai crescendo, você vai mudando, né? Vai se adequando a esse crescimento. Hoje, por exemplo, meu relacionamento com a minha esposa já foi conversado desde o namoro. Desde o namoro. No meu caso, com meu marido também. Desde o namoro a gente conversou sobre isso. E, por isso que eu estou falando, as pessoas hoje não gostam de conversar, elas gostam de impor. Obrigação, do jeito que o senhor falou, pastor Márcio, é essa imposição. E não é imposição. É entender que dentro do lar, se estão os dois lá, por exemplo, eu e minha esposa, os dois moram ali, as responsabilidades são compartilhadas. Eu creio, assim, Salomão até coloca isso para nós, né? Precisa haver um acordo. Tem um acordo. Exatamente. Aqui se há um acordo, né? Se por isso que nós colocamos no início que tem que ter a comunicação, tem que ter a conversa. Agora, desde o momento que nem o pastor Márcio falou, desde o momento que ele já caminha assim, ele já é o relacionamento. Exato. É o relacionamento. Consegue. Não ameniza pro Márcio, não. A questão só. Que o Márcio, Pra mim tá tudo tranquilo, o Márcio é responsável pelos atos dele. Vou montar na minha casa uma pensão. Vou alugar um quartinho pro Márcio. Ele vai estar comigo lá e vai passar. Cara. Eu achei que era uma semana só, mas como ele está continuando a falar, vai ser uns 15 dias aí para poder ficar de boa. Eu só fico preocupada Fala, que existem algumas situações dentro de casa, né, com esposo, esposa, que o homem realmente acha que a mulher tem essa obrigação, né, o serviço de casa é dela, ela não tem, ela não tem, por exemplo, nenhuma pessoa que a ajude dentro de casa, ela trabalha fora, tem 2, 3 filhos, tem que lavar, passar, cozinhar para todo mundo,
trabalhar fora, dar conta do serviço, essa mulher não aguenta. E depois o marido quer uma mulher bonitinha, maravilhosa Arrumada, lá perfumada. pra ele a hora que ele quiser. Não tem condições, a mulher pira. Não tem como, não tem como. Agora não quer diz o dizer, filósofo, não quer dizer que o marido, aí eu quero dar a finalizar aqui. Não quer dizer quer que dar o a palavra marido final não no seja... debate. Tá controlando o debate. Eu vou entrar na justiça. Não quer Deixa ela dizer que o 17 horas marido em casa. não seja o cabeça da casa, o sacerdote. As minhas filhas foram criadas quando o pai, quando ele falava, eu falava assim, olha, ele é o seu pai, é o sacerdote da Tem casa. uma confusão nisso aí, pastora. Não, eu Sacerdote é uma coisa. Não, é que a gente às vezes confunde, Não, eu sei. Deixa eu só terminar aqui, é meu raciocínio. Vai lá. Por quê? Tá controlando o debate. Vai lá, pastora, vai lá. Justamente por quê? Porque as pessoas acham que a gente se coloca tanto assim, acha que a gente manda em casa, manda no marido, manda assim. Não é. As minhas decisões são pautadas na palavra e quando tem que decidir alguma coisa e tem que ter a palavra final, porque tem que tirar a prova dos 9 ali, é o meu marido. Entendeu? Não tem falta de respeito nenhum. Meu marido realmente é direcionado dessa maneira. Nós somos. Mas por que eu estou colocando em particular? Porque, como o pastor aqui falou, tem que ter a conversa. Se o pastor Márcio com a esposa dele chegou a esse... Deixa o Márcio tá quieto. Nós chegamos ao ajuste, mas é importante a gente colocar uma coisinha. A minha Não dá preocupação... tempo, a comunicação é importante. O programa... É porque os filhos vão reproduzir Gilberto, pai e mãe depois. Vou caminhar um pouquinho mais. O programa precisa encerrar. Tem que encerrar o programa. Tem que encerrar o programa. Gente, tá certo? Tem uma pessoa controladora, lourinha, uma que tá aqui e a outra que tá ali. As duas querem que a gente encerre o programa. Então, o que acontece? Nós tivemos aqui, olha, uma participação de ouvintes, muitos ouvintes aqui. Imagino. Enfim, amando o pastor Márcio, orando por ele e tudo. Nós temos aqui o seguinte, a fala do pastor Márcio é dele. Sim. Os demais aqui, se eu não estou enganado, eles estão dizendo que não, a obrigação é compartilhada. Um acordo, todo mundo junto, a gente que resolve, todo mundo coopera. É o que os dois estão falando. Semana que vem virão as esposas. Vamos fazer um debate com as esposas e o marido da pastora, entendeu? Pra gente ver se esse negócio em casa é assim mesmo. Nisso aí eu tô bem. Tá bem, né? Tá combinado, já tá combinado. Pode chamar, eu tenho certeza eu tô em paz. Tá tranquilo. Vai falar o que eu agora é o seguinte, é lógico, gente, que isso aqui é o seguinte. Olha, irmãos, é o seguinte, cada casa tem uma cultura. Você não sabe o que se passa dentro de uma casa, a não ser que você esteja lá dentro. Verdade. Entendeu? Você pode achar que família maravilhosa. Quando fecha a porta é um negócio de doido. Ou dizer assim, cara, a família é tudo doido, mas quando fecha a porta é maravilhosa. Eles se dão bem daquele jeito. Então a gente tem que ter o cuidado, a atenção. Agora, se você vive num ambiente assim, que seu marido que a maioria, o marido não ajuda, não coopera, não faz nada. Em alguns casos, a mulher ganha mais do que ele. Então, o argumento do provedor vira de lado quando quem ganha o dinheiro é a mulher, quem está desempregado é ele. Então, esse argumento é um argumento complicado. Ela ganha mais do que eu. Não, tudo bem, não tô falando dela, não, Márcio. Você tá olhando pra mim, pô. Você tá olhando pra mim, pô. Eu tô olhando pra todos vocês. Você tá olhando pra mim, pô. Ainda tá rindo. Faltou falar só aquele baixinho assim, ó. Tá se entregando. Marisângela, você vem semana que vem. Só faltou falar assim, pô. Marcelo, eu falei alguma coisa, Marcelo? Eu falei alguma coisa? Eu olhei pra todo mundo, deixei pra olhar pra ele por último. Quem não conhece ele, não compra ele, não é verdade? Eu tô aqui o seguinte, pra dizer o seguinte, isso cada família tem o seu modelo. Cada família tem o seu jeito, entendeu? Peraí, Márcio. São pelo menos quase 17 anos. Aí, Márcio. A chave da minha casa. Tá na mão do Márcio, a chave da minha casa. Depois eu vou te dar o endereço. Pode ir tranquilo e tal. Eu tentando ajudar, né? Mas enfim, tá aí. Marcelo, alguma coisa sobre esse assunto? Tem que encerrar, né? Tem que encerrar. Vamos seguir, que esse
esse assunto. Olha, senão, muita gente aqui comentando, o pessoal tá adorando, entendeu? Dizendo que tá muito bom. Orando pelo Márcio. Né? Tem que orar pelo Márcio e tem que conversar, né, gente? Dentro de casa, as pessoas têm que se entender. Já passou o tempo daquele tempo em que o marido ficava com o controle remoto assistindo o jogo. É claro que não precisa arrumar a casa na hora do jogo. Poxa, são só 90 minutos. Tem 15 minutos no intervalo. Entendeu? No 15 minutos do intervalo, se não tiver um replay importante e tudo mais, dá pra arrumar a casa. Agora dá pra arrumar antes ou depois. Tem gente que gosta de fazer a coisa na hora que não deve. Tem que organizar esse negócio. É isso, Bispo? O Bispo tá concordando com tudo. Não, eu tô. Tá devendo. Tô em paz. Tô tranquilão nisso aí. 12:04 no Rio. Estamos juntos no Debate 93. Eu quero agradecer, pode falar, eu vou fazer o seguinte, vamos agradecer os debatedores. Bispo Maurílio, não, agora aproveita agora. Só para poder responder, eu conheço casais, pessoas também que na verdade decidiram não casar e não aceitam por causa dessa opinião dela. Eu não quero, não divide nada, não compartilha, é opinião pessoal e particular. Então, assim, eu respeito a opinião de todo mundo. Não. É pra se despedir. Eu respeito a opinião de todo mundo. Quero louvar a Deus pela vida de cada debatedor aqui, pela sua vida, JR, por você que está ouvindo esse programa, que Deus possa abençoar e te fazer um convite. Dia 10, agora, é a reunião do Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro, Comerge. Então, você que é pastor, líder, tá ouvindo aí, vai acontecer lá em Campo Grande, na igreja do pastor Paulo. Maravilha. Grande abraço para todos. Pastora Nadiege, obrigado, um abraço. Eu quero deixar aqui um abraço, um beijão para Gisele Tafner, Rivana, e para as meninas do GC, Charitas 1, Fátima, Cristiane, Graziele, e todas, são muitas, são 20, então não dá para falar todas. Maravilha. Mas um beijão para vocês, tá? Pastor Márcio Rocha, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Eu que agradeço, JR, mandar um beijo para minha mãe que tá escutando agora, Marisângela. Quem conhece a minha esposa sabe que ela é linda, maravilhosa, anda bem vestida, bem cheirosa. E ela, ouvindo esse debate, ela sabe do que eu tô falando. E obrigação, não. Muito bem. Hashtag obrigação não. Pastor Josias Pereira Ribeiro, um único que tem um nome. Tem mais algum nome aqui que não tá aqui, pastor? Não. Não, só para por aí. Para por aí. Para por aí. Obrigado, irmão. Obrigado, gente, aí pela atenção, pelo carinho de vocês. Forte abraço aí para todos os nossos queridos. Beijo aí pra Cláudia, tamo ligado, tamo junto. E quero mandar um grande abraço aí pro meu irmão Eduardo, companheiro lá da Igreja Batista, faz aniversário hoje. Parabéns, querido. Maravilha. Deus te abençoe. Muito obrigado a você, ouvinte. Olha aí, Marcelo, olha aí. Esse aqui, de onde é que é? Boa ideia. Sei lá de onde é isso. Salve, Pitinga, salve, salve. Pitinga, tá aqui, 129 anos. Hoje. Salve, Pitinga, sabia que Bitinga tem coisas maravilhosas pra casa, já que a gente tá falando de livro. Não vou continuar, né? Não, mas. Tem. Pra comprar roupa de cama, mesa e banho. Preço bom, preço qualidade. Qualidade também. Lá em cima. Vamos fazer uma caravana para Ibitinga. Quem vai ser o líder é o pastor Márcio. Vai comprar coisas para casa. Ele vai ser o seguinte: o que você gosta de usar em casa? Aí vai ter ele só vai comprar lençol. Ele não vai comprar, ele não sabe. Ele não sabe o que é prato. Tem prato lá também? Não sabe. Não, panela. Roupa de cama, mesa e banho. Aí é o líder certo. É o líder certo. Caravana Ibitinga. Já que você já começou 129 anos hoje de Ibitinga. Hoje é aniversário da pastora Tatiane Teixeira, do Projeto Vida Nova de Irajá, pastor Silvano Teixeira, da Igreja Congregação de Pacheco, em Itaboraí, aniversário do pastor Álvaro Reboredo, da Igreja Evangélica Congregacional de Mangueira, em Itaboraí, do bispo Elias Inocêncio, da Igreja Povo de Deus do Brasil, em Paracambi, e aniversário da pastora Isabel Iac, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Caxias. Hoje faz 6 anos a Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói. 8 anos hoje, a Assembleia de Deus Resgatando Vida, no Morro do Cavalão, e 41 anos da Igreja Presbiteriana de Ramos, no Complexo do Alemão. É da nossa ouvinte lá de Luxemburgo. Essa nossa ouvinte, ela que mandou.
Muito bem, Marcela, muito obrigado, boa tarde. Nós vamos orar juntos agora, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos nossos amados ouvintes maravilhosos que nos acompanham. Hoje vamos inserir também, a pedido de uma de nossas ouvintes aqui, os doentes terminais. Ela cita especificamente os doentes terminais. Nós temos orado pela cura dos enfermos e continuamos a orar assim. Nós oramos por consolo aos corações enlutados. Oramos pelo povo de Deus que nos acompanha. E temos orado durante essa semana também pelos bombeiros. Hoje nós vamos ter a reportagem número 3. Há 163 anos, o Corpo de Bombeiros foi criado no Brasil, mas a presença de mulheres na corporação é uma condição relativamente nova. Hoje elas ocupam importantes cargos e a cada dia conquistam novas patentes no alto escalão. As mulheres do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro ajudam a escrever novas histórias da instituição, marcadas pela superação e o sonho de ajudarem ao próximo. Esse é o assunto da terceira reportagem da série Operação Bombeiro, hoje na voz de Mariana Menezes. E vai ser assim, nós vamos orar, tem a bênção apostólica cantada e na sequência nós já vamos ter aqui a alegria e a bênção de ouvirmos essa reportagem. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa manhã na tua presença, sendo instrumento nas tuas mãos para abençoar o povo que nos escuta nesse momento. Queremos colocar a vida de cada um dos pastores e pastoras que estão aniversariando hoje, que seja um ano próspero, frutífero, um ano com muitas colheitas sobre as suas vidas e seus ministérios. Também louvamos a Ti pelas igrejas que abriram suas portas, Senhor, para que as pessoas ali possam entrar e serem curadas, cada uma delas que estão aniversariando hoje, Deus. Que o Senhor dê muitos e muitos anos com essa obra de portas abertas e com seus corações voltados para o céu. Também pedimos pela cidade de Bitinga, Senhor, guarda os moradores dessa cidade, Senhor, cada um deles, cada família. Pedimos também, Senhor, pelos doentes terminais, pelos enfermos, por aqueles que estão enlutados. Nós reconhecemos que nós não somos nada sem a Tua presença, sem a Sua direção e sem o Seu consolo. Que nós tenhamos, Senhor, uma quinta-feira debaixo da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, e que o Teu nome através das nossas vidas continue sendo exaltado para sempre. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.